Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje nós vamos aprender o quê? Veja aí na telinha com o nosso objetivo. Então hoje nós vamos determinar a partilha desigual e proporcional de quantidades em situações de divisão, utilizando termos como dobro, triplo, metade. É isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Essa temática, ela é da álgebra, A álgebra é uma unidade temática nova aqui para nós. Então presta bastante atenção na aula de hoje para você ficar bem esperto e aprender. Combinado? Ótimo, muito bem. Então vamos começar aqui por uma situação. Então olhem na telinha de vocês. Pensando e resolvendo. Então nós vamos tentar agora resolver essa situação pensando, raciocinando, vendo o que a gente pode fazer. Felipe trabalha em um pet shop. Sua função é cuidar dos aquários nos quais ficam os peixes ornamentais. Para os aquários ficarem mais coloridos, ele decidiu dividir as quantidades de peixes por aquário. Em todos, a quantidade de peixes dourados sempre será o dobro da quantidade de outros peixes. Quantos serão os peixinhos dourados e quantos serão os outros peixes se são 18 peixinhos para colocar no aquário e B, são 27 peixinhos para colocar no aquário? Então veja, essa é uma situação para a gente raciocinar e pensar aí nesses números que estão aparecendo, É uma situação bem real que pode acontecer em qualquer pet shop. As pessoas que trabalham em pet shop, vocês sabem que elas cuidam dos bichinhos, Então, lá no pet shop também tem os aquários. E esses aquários, nesse caso do problema, o Felipe precisa ornamentar o aquário, colocar os peixinhos coloridos dentro do aquário. Só que tem uma condição para ele fazer isso, Os peixinhos dourados, eles são em dobro da quantidade de outros peixinhos. Então é isso que nós temos que pensar agora para a gente dividir e resolver esse problema aqui do Felipe. Na situação A de 18 peixinhos e na situação B dos 27 peixinhos. Então, para a gente raciocinar um pouquinho antes de resolver esse problema, a professora trouxe o nosso aquário, os peixinhos, para a gente mexer, para a gente olhar e pensar com a nossa cabecinha o que a gente pode fazer. Então, nós vamos visualizar esse conceito agora dessa divisão aqui que o Felipe precisa fazer lá na bancada com a professora. Vamos lá? Muito bem, então aqui nós estamos com a situação do Felipe, com aquários e alguns peixinhos aqui dispostos nesse outro aquário aqui, que a professora trouxe para simbolizar aqui a nossa situação. Ele precisa pegar esses peixinhos e distribuir nos aquários, observando aquela condição lá do dobro de peixinhos dourados em relação aos outros. Mas antes da gente resolver o problema do Felipe, nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa divisão nos aquários, ok? Bem, vamos pensar aqui, a professora trouxe uma cartinha aqui, com o peixinho vermelho e o peixe palhaço, Esse peixe palhaço aqui é bem conhecido, Igual ao Nemo lá, que algumas crianças já devem ter visto, Aquele filme do Procurando o Nemo. Então é um peixinho palhaço. E esse é um peixinho vermelho. Aqui eu tenho a quantidade número 6. E aqui atrás eu tenho uma ordem para obedecer, Peixes vermelhos para a metade dos peixes palhaços. Ou seja, cada peixe palhaço, é a metade dos peixes vermelhos. Então é nessa condição que eu tenho que trabalhar. Se eu colocar, por exemplo, 2 peixes palhaços, o 2 é metade de qual número? E isso é metade do 4, então eu tenho que colocar 4 peixinhos vermelhos, Então vamos pensar nessa condição agora. Então a professora vai deixar a cartinha aqui do ladinho e vamos pegar agora o peixinho vermelho, vamos colocar aqui o vermelho e o palhaço, Então vamos pegar alguns aqui,
Vamos começar pelos peixinhos palhaços, porque é por eles que a gente vai colocar os peixes vermelhos. Se eu colocar um peixinho palhaço nesse aquário, para ser metade, ou um tem que ser metade de quem? Ó, de 2, né? Então, metade de 2. Opa, precisa pôr ponta cabeça. Metade de 2. Então, é essa relação que eu tenho. Metade de peixinhos palhaços para os peixinhos vermelhos. Então, se eu tenho 2, metade é 1. Se eu colocar mais um peixinho palhaço aqui, eu vou ter que colocar mais 2 peixinhos vermelhos aqui no outro aquário, porque sempre esse é metade desse. Observaram? Quantos peixinhos eu tenho aqui ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Olha que estava pedindo aqui na cartinha. 6 peixinhos. Nessa condição aqui que nós tínhamos falado. Então, esses peixinhos, eu tenho aqui, ó, 4 e 2. 4 e 2 são 6. Então, um aquário já ficou coloridinho, né? Com peixes palhaços e peixes vermelhos. Visualizaram essa ideia que a professora trouxe aqui para vocês? Visualizaram? Ótimo, muito bem. Então, agora nós vamos pensar naquela situação que nós tínhamos lá no nosso problema do Felipe. Deixa a professora tirar aqui agora essa cartinha, que nós não vamos usar mais. E vamos agora tirar aqui o nosso petoladinho, que a professora também não vai usar já. E vamos usar aqui nosso material aqui dos nossos aquários. Ótimo. Então, vamos lá. Agora a gente vai pensar assim na questão do dobro. Aqui, aquela hora que nós fizemos dos peixes vermelhos e peixinhos palhaços, nós tínhamos metade do outro. E esse era o dobro daquele, não era? Isso. Então, vamos pensar agora em outra relação. Um peixinho verde e o dobro de peixinhos azuis. Se eu tenho um peixe verde, quantos azuis eu teria que ter nesse aquário? Isso, eu teria que ter 2 peixinhos azuis. Um verde, 2 peixinhos azuis. Então, ó, esse aqui é o dobro daquele. Essa relação de dobro me trouxe aqui, ó, 3 partes. Estão vendo? 1, 2, 3 partes? Porque eu tenho uma relação de dobro de 2 para 1. Muito bem. Agora, se eu tivesse que pegar, por exemplo, 9 peixes, verdes e azuis. Sendo que os azuis tinham que ser o dobro de verde. Mas eu quero agora 9 peixes. Quantos que eu já tenho aqui? 3. Muito bem. Então, agora eu vou pôr mais um verde. Eu quero o dobro de azuis. Quantos azuis eu vou pôr? Mais 2. Ótimo. Mais 2 peixinhos azuis. Para esse verdinho aqui. Então, eu vou fazer a relação assim, ó. A cada 2 azuis, um verdinho. A cada 2 azuis, um verdinho. Que um é o dobro do outro. Já foram quantos peixes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vou pôr mais, porque eu quero 9. Mais um peixinho verde. Quantos azuis? 2, isso mesmo. Então, vamos lá, vamos colocar. 2 peixinhos azuis. Então, o que eu tenho aqui? Uma relação de 1 e o dobro do outro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quantas partes eu dividi aqui? Em quantos grupos eu fiz essa divisão aqui, ó? Ó, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos. Então, quer dizer que toda vez que eu for dividir no dobro, quando eu falo assim o dobro, né, de uma quantidade, igual que nós estamos observando aqui nessa relação que a professora acabou de fazer com os peixinhos, a gente pensa assim, ó, a professora vai colocar o quadro aqui do ladinho para a gente analisar agora. Toda vez que a gente pensa no dobro, a gente vai pensar assim, eu tenho uma quantidade, vou fazer aqui uma bolinha, ó, uma quantidade que eu não sei quanto que é, tá? Essa quantidade que eu não sei quanto que é, eu quero o dobro dela. Pode ser qualquer quantidade. Então, se eu quero o dobro, eu vou fazer 2 vezes, não é? Não é essa relação aqui? De 1 para 2? Então, é uma relação multiplicativa. A cada 1, eu vou ter 2.
Só que nesse montante aqui, ó, eu vou pegar o todo. O todo é tudo isso aqui, ó, que a professora está fazendo no retângulo. Estou colocando aqui, eu visualizando com vocês o raciocínio da cabeça que a professora está falando com vocês agora. Então, nós estamos visualizando o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Se eu tenho um todo, que esse todo vai ser dividido numa quantidade em que uma é o dobro da outra, eu tenho que pensar em dividir aqui, ó, em uma parte, mais uma e mais uma. Então, eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Então, deixa a professora colocar aqui agora uma relação aqui melhor para vocês verem. Só um pouquinho. Deixa a professora apagar aqui no meio do nosso quadradinho e fazer essa relação aqui, ó. Eu tenho uma quantidade, eu quero o dobro. O dobro é 2 vezes, então eu vou pôr 2 vezes essa quantidade. Uma quantidade, o dobro dela. O que aconteceu aqui quando a professora colocou essas quantidades? Eu vou ter que dividir o todo em 1, 2, 3 partes. Então, se eu tenho 9 peixinhos, eu sei que o azul é o dobro do verde. Então, aqui a professora não tem o verde. A professora vê se a professora tem o verde aqui. Não, a professora não vai ter, acho que a cor verde para nós trabalhar. Ah, tem aqui, ó. A professora pegou. Então, vamos fazer assim, ó. Vou apagar aqui, ó, a cor azulzinha para fazer o verde. A relação lá do peixinho. Verde, 1, azul, o dobro do verde. Se eu tenho 9 peixinhos, eu tenho que dar o dobro de 1 e 1, né? Esse dobro de 1 aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou dividir em 1, 2, 3 partes. Então, eu vou dividir esse 9 em 3 partes iguais. 3 partes iguais porque eu vou daí separar uma parte dessas outras duas, ó. Essas outras duas eu junto. Eu faço um conjunto. E esse aqui eu deixo separadinho. Então, para eu fazer isso, eu descobri que 9 divididos por 3 deu 3. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só que desses 3, um peixinho é verde e os outros 2 peixinhos são azuis. Então, aqui que a professora fez aqui, eu rabisquei aqui agora no papel, nessa lousa, a ideia que a gente usou para fazer a divisão aqui, ó. Sempre que eu pensar na divisão de dobro, eu tenho que pensar em pegar o total, dividir em 3 partes iguais, separar uma parte de 2. Foi isso que a gente acabou de fazer com os peixinhos verdes e azuis. Compreenderam isso? Ótimo, muito bem. Agora nós vamos resolver o problema do Felipe. Vamos lá na lousa com a professora? Entenderam a relação que a professora acabou de mostrar ali na mesa para vocês? Então, essa relação nós vamos levar agora para o nosso problema aqui e resolver o problema do Felipe. Então, vamos acompanhar aí na telinha com a professora? Então, vejam lá. Se o Felipe tem essa relação, então, de peixes dourados sempre será o dobro da quantidade de outros peixes, vamos pensar ali no total de peixes que nós poderíamos colocar no aquário. Então, veja ali o total de peixes no aquário. Se eu tenho 3 peixinhos no aquário, eu vou dividir 3 por 3. Lembra porque eu vou fazer a mesma relação que nós fizemos na mesa. Eu tenho o dobro, então eu tenho que dividir em 3 partes iguais, separar uma parte das outras 2. Então, vamos lá. 3 divididos por 3, isso é 1. Então, peixinhos variados, eu vou ter 1. E 1 mais 1 é quanto? Isso, é 2. Então, peixinhos dourados é 2, porque é o dobro dos peixinhos variados. Então, eu tenho total 3 peixinhos no aquário. Vamos pegar agora 6 peixes no aquário. 6 dividido em 3 partes iguais. Dá quanto cada parte? Isso, 2. Então, eu vou ter 2 tipos de peixinhos variados, né? 2 peixinhos variados, na verdade, né? Dos vários peixes que eu tenho, são variados 2. E qual é o dobro de 2? Isso, é 4. Então, eu terei 4 peixinhos dourados. E 4 mais 2 é igual a 6. Opa, conseguimos aí resolver. Se eu tiver 12 peixinhos no aquário, eu quero dividir na mesma proporção. Uma quantidade seja o dobro da outra quantidade. Vamos dividir em quantidades
nesse sentido, uma o dobro da outra. Mas para eu dividir uma o dobro da outra, eu preciso dividir em 3 partes iguais, como a professora já mostrou lá na mesa com vocês. Agora vamos lá, 12. 12 dividido em 3 partes, cada parte terá 4. Então são 4 peixinhos variados. E o dobro de 4, 8. Isso mesmo, então 8 mais 4 deu 12 peixes no aquário. Perfeito! E nós estamos obedecendo essa relação de uma quantidade ser o dobro da outra? Sim, olha lá, ó. 1, o dobro é 2. 2, o dobro é 4. 4, o dobro é 8. Ok? Agora chegamos ali no 18, que é o nosso problema, né? Que ele pedia lá quantos peixinhos variados e quantos dourados nós tínhamos com 18 peixes no aquário. Então, se eu tenho 18, vamos dividir o 18 em 3 partes iguais. Quanto que vai ter cada parte? 18 divididos por 3? Isso, 6, muito bem. E o dobro de 6? Isso, 12. E 12 mais 6 dá 18. Então, nós teremos 6 peixinhos variados e 12 peixinhos dourados no aquário. Agora, o outro número, que era a outra quantidade que nós tínhamos lá no problema. 27. Quanto que nós temos que dividir o 27? Se eu quero descobrir a questão do dobro, né? Dividir aí uma quantidade sendo o dobro da outra? Isso, eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Então, 27 dividido em 3 partes iguais são quantos? Isso, são 9. 9 peixinhos variados. E o dobro de 9? Isso, 18. Então, 9 mais 18, 27. Pronto, agora vamos ver a nossa resposta ali do problema. Se são 18 peixinhos para colocar no aquário, 12 serão dourados e 6 serão outros peixinhos. E 27 serão 18 peixinhos dourados e 9 de outros peixinhos. Observaram muito bem aqui a relação que nós acabamos de fazer? Sempre que a gente for querer dividir uma quantidade em 2 partes que não sejam iguais, uma seja o dobro da outra. Para que eu possa encontrar o dobro de uma quantidade, eu sei que essa quantidade eu tive que fazer 2 vezes ela, né? Essa é uma relação de dobro. E se eu fiz 2 vezes ela, no inteiro eu tenho 3 partes. Uma para essa quantidade desse conjunto e 2 para este outro conjunto. Nesse sentido, eu tenho que dividir o todo em 3 partes iguais. Separo uma parte para um conjunto, 2 partes para o outro conjunto. E aí eu consigo fazer a divisão em partes desiguais e proporcionais, porque o dobro, né, é proporcional. Quando a gente fala em dobro, a gente está falando em proporcionalidade. Ok? Compreendido? Ótimo! Então vamos continuar aí para ver o que nós temos mais para frente? Opa, nós temos problemas à vista. Então agora nós vamos praticar um pouquinho toda esse conhecimento que nós trouxemos aqui na aula de hoje. E para isso você vai pegar a sua atividade, lá o problema que daqui a pouquinho a professora vai mostrar. Antes da gente ir para o problema propriamente dito, vamos observar aqui quais são as nossas ações frente aos problemas? Vamos lá? Leia com calma, use a sua criatividade, acredite em você, compartilhe as suas ideias, pense e pense. Visualize suas ideias. Veja, nós hoje na aula visualizamos a nossa ideia ali na divisão dos peixinhos. Então, você pode também fazer isso, rabiscar uma folha, visualizar a sua ideia, que aí fica bem mais fácil de resolver. Use a sua estratégia e não desista diante ao desafio. Então, esses são os nossos lembretes, né? Para a gente resolver problemas e resolver bem resolvido. E aprender matemática, que é o mais importante. Vamos ver então qual é o problema que vocês vão procurar aí? Olha lá, é o problema do leite na prateleira. Então procurem na atividade de vocês aonde está esse problema. Encontraram? Ótimo, perfeito. Então agora nós vamos observar o que nós temos que fazer no problema. Então o problema diz assim, ó. Mariana organizou uma das prateleiras do seu mercado com 96 embalagens de leite integral e desnatado. A quantidade de embalagens de leite integral era o dobro da
quantidade de embalagem de leite desnatado. Quantas embalagens de leite de cada tipo a Mariana colocou na prateleira? Então vejam aí, é um problema bem parecido com esse dos nossos peixinhos aqui. Nós temos que dividir essa quantidade de 96 embalagens em dois conjuntos, o conjunto de leites desnatados e o conjunto de leites integrais. Só que a gente sabe que os leites integrais são o dobro dos leites desnatados. Então aí nós temos quantas partes para dividir o todo? 2 partes de leite integral, 1 parte leite desnatado. Dá quanto? Ótimo, viu? Então aqui a gente já visualizou a ideia. Agora é só pôr no papel. Vocês vão ter para fazer essa atividade 5 minutinhos. Eu já volto para conferir. Vamos lá?
Conseguiram? Ótimo! Então vamos conferir com a professora aqui? Bem, para a gente conferir, vamos relembrar que toda vez que nós temos que resolver problemas, a gente precisa visualizar alguns dados no problema. Precisamos encontrar a pergunta do problema. Então visualizem na telinha com a professora para a gente resolver comigo aqui agora, conferindo se vocês conseguiram fazer igual da professora. Ou pelo menos chegaram no mesmo resultado, tá bom? Vamos lá? Então tá lá, ó. Nós precisamos lembrar, né, dos nossos dados, 96 embalagens, leite integral, leite desnatado, o leite integral, o dobro do leite desnatado. Então isso aí são dados importantes. E a pergunta, né, quantas embalagens de leite que ela de tipo Mariana colocou? Então preciso das perguntas também, porque é a pergunta que vai depois ser respondida no problema, né? Muito bem, então agora vamos ver com a professora aqui, vamos pensar um pouquinho. Ó. A professora está pensando ali, ó, com o dedinho na cabeça, vamos pensar visualmente. Vamos rabiscar aí no nosso papel o que nós estamos pensando com a nossa cabecinha. Bem, se nós temos leite desnatado e leite integral, o que a gente pode pensar? Bem, o dobro do leite desnatado em relação ao leite integral significa que 2 vezes a mesma quantidade. Então, se eu pegar a parte A como, né, uma simbologia aí dos grupos que nós vamos ter que dividir. Então, a parte A é o primeiro grupo. A parte A é uma parte. E o dobro da parte A são 2 partes. Se eu juntar uma mais 2, eu vou ter quantas partes? 3, que é o total de leites que eu vou ter, né? Se eu juntar a parte do leite integral com a parte do leite desnatado, eu vou ter as 96 embalagens de leite. Muito bem, então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma relação de dobro, né? E lembrando que eu somando a parte do dobro com a parte, né, que é única, eu vou ter um total de 3 partes. Então olha que a professora rabiscou aí na telinha. Eu desenhei o meu pensamento, aquilo que vem na minha cabecinha para resolver o problema. Diante disso, agora então nós vamos resolver. Então vamos lá. Nós temos, né, então ali, que dividir. Então se eu tenho que dividir em 2 partes, sendo uma o dobro da outra, significa que eu tenho que pegar o total e dividir em 3 partes iguais. Foi isso que a gente acabou de fazer aqui na aula com a professora. Depois eu vou separar uma parte de 2 partes. Desse modo, eu vou ter então 96 divididos por 3, que eu encontrei deu 32. Então, 32 é uma parte só. E 2 partes? 2 partes é 32 mais 32, que dá 64. Então, a resposta colocou na prateleira 64 embalagens de leite integral e 32 embalagens de leite desnatado. Ok? Compreendido isso? Ótimo, muito bem. Agora nós vamos para um segundo problema. Olha lá, ó, procura na folha de vocês onde está o problema das frutas saborosas. Acharam? Ótimo! Então agora nós vamos resolver esse problema. O que ele diz? Em uma pesquisa sobre o consumo de frutas entre as crianças de certa escola, descobriu-se que de cada 10 crianças, 6 gostavam de frutas, 3 não gostavam. E uma não comia frutas regularmente. Considere que em determinado dia havia 100 crianças no pátio da escola, no intervalo, e que havia uma barraca montada servindo frutas para as crianças.
De acordo com essas proporções, responda. Quantas crianças apresentaram interesse pelas frutas porque gostavam? Quantas crianças não comiam fruta regularmente e tiveram a oportunidade de comer? E quantas crianças não gostavam de frutas? Muito bem, então é isso que você vai fazer agora. Você vai ter alguns minutinhos para tentar resolver. Só que agora nós não estamos trabalhando com o dobro. Agora nós estamos trabalhando com 10 vezes, né? Olha lá, nós temos, melhor, não é nem 10 vezes, né? O melhor é 10 vezes sim, porque de 10 para chegar no 100 é 10 vezes. Então veja, nós vamos trabalhar com a ideia agora não de dobro, mas de 10 vezes, tá bom? 10 vezes. Então, nós vamos ter que dividir ali para pensar naquela proporção ali, ó. 6 gostam de frutas, 3 não gostam e uma não come fruta regularmente, ok? Vamos tentar resolver? Vamos pôr a nossa cabecinha para funcionar? Rabiscar o nosso papel e tentar resolver? Vamos lá? 5 minutinhos que eu já volto para conferir.
crianças? Conseguiram? Nossa, professora, esse daí foi um pouquinho mais difícil que o outro. Não tem problema. Quando a gente enfrenta desafios e a nossa cabecinha tem que trabalhar, mesmo que a gente erre, a gente está aprendendo. Isso mesmo, porque o erro também pode nos levar à aprendizagem. A nossa cabecinha tem que trabalhar bastante ali quando está resolvendo. E até mesmo quando a gente erra, ela trabalhou bastante. Então a gente pode aprender assim, mesmo errando. Só que agora nós vamos pensar aqui com a professora na conferência. Vamos ver ali no problema então? Então vamos ver, né? Nesse caso, nós temos ali os dados que são importantes para a gente saber, ó. A cada 10 crianças, 6 gostavam de frutas, 3 não gostavam e uma não comia frutas regularmente. Então esses dados aí são dados muito importantes para que a gente possa resolver o nosso problema. Então por isso que a professora colocou ali, ó, circuladinho, destacado, né? Ótimo. O que nós temos aí que pensar? Se há uma relação do todo entre suas partes, ou seja, se eu sei que em 10 eu tenho a mesma coisa que 6 mais 3 mais 1, né? Que se eu somar 6 mais 3 mais 1 não vai dar 10? Isso, então, se eu sei que essa relação existe ali no 10, então também vai ter, né, a mesma relação lá no total de 100. O 100 eu também posso dividir em partes desiguais que somadas juntos vão dar 100. De um conjunto para o outro, há proporcionalidade. A cada parte de um é 10 vezes a parte do outro. Então veja ali, ó, nessa parte do 10, eu subi do 10 para o 100. Do 10 para o 100 eu fiz o quê? Então eu tinha lá 10, 6 mais 3 mais 1. Essa é a relação entre o todo e as suas partes. O que eu fiz do 10 para chegar no 100? Isso, no 10 para chegar no 100, eu precisei multiplicar 10 vezes. Então, eu tenho que multiplicar 10 vezes 10 para chegar no 100. Se eu tenho que multiplicar o 10 vezes 10, eu também tenho que multiplicar o 6, o 3 e o 1 por 10 para também encontrar a relação da parte de 100. Então, ficou como? 6 vezes 10, 60. 3 vezes 10, 30, 1 vezes 10, 10. E aí eu tenho então a relação do todo entre as suas partes em relação ao total de 100, que é o que nós estamos perguntando ali no problema. Então veja o que a professora... Então essa relação do 100 aí é o total de crianças. Então se eu for dividir essas 100 crianças em grupinhos de 10 em 10 crianças, eu não vou ter 10 grupos de 10 crianças? Tenho. E cada um dos 10 grupos tem lá 6 que gostam de frutas, 3 que não gostam e uma que vai comer fruta não muito regularmente, mas ela come fruta. Se eu pegar 6 daqui, 6 de lá, 6, 6, 6, 6, 10 vezes, eu vou ter 60 crianças que gostam de fruta. Então a resposta da letra A é 60 crianças, isso mesmo. E se eu pegar 3 daqui, 3 de lá, 3, 3, 3, 10 vezes o 3, eu vou ter 30, isso mesmo, 30 crianças que não comem frutas. Essas 30 crianças não vão comer de jeito nenhum, que é a resposta da letra C, né? A letra C é 30 crianças. E na letra B são aquelas que regularmente comem frutas, então elas vão ter uma oportunidade de comer fruta ali na hora da escola. Quantas crianças seriam? De cada grupo é uma só. Se eu multiplicar 1 vezes 10, eu vou ter 10 crianças. Então, 10 é a resposta da letrinha B, tá bom? Então, coloca lá, letrinha A, 60 crianças. Letrinha B, 10 crianças. Letrinha C, 30 crianças. Combinado? Ótimo, muito bem. E agora nós vamos praticar rapidinho aqui com a professora agora, olhando na telinha, porque essa atividade não está aí na folha de vocês. Nós vamos praticar aqui as divisões proporcionais. Então olhem na telinha com a professora e vamos junto comigo fazer isso aqui. Vamos lá? Vamos descobrir quanto fica em cada parte? Então eu tenho a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é a quantidade única, a parte 2 é o dobro dessa quantidade. Se eu tenho o total 9, eu sei que o total, para a gente descobrir o dobro, eu tenho que pegar o quê? A parte 1 mais a parte 2. Aí eu fico com o total. Então, a quantidade mais o seu dobro tem que dar 9.
Se eu tenho 9, eu vou dividir em 3 partes. Lembra lá, para o dobro eu tenho que dividir em 3 partes. Então, 9 divididos por 3, 3. Então, a quantidade 1, ou a quantidade da parte 1 é 3. Da parte 2 é o dobro. O dobro de 3, 6. Então, nós vamos fazer assim, tá? Agora, vamos por 15. 15 divididos por 3 dá quanto? Isso, 5. Então, parte 1, 5. Parte 2, 10, que é o dobro do 5. Muito bem. O 30 agora, eu quero dividir em 2 partes. Uma parte é uma quantidade e a segunda parte é o seu dobro. 30 divididos em 3 partes dá... Isso, 10. Então, a parte 1 é 10 e a parte 2, 20, porque é o dobro de 10. E o 60? Vamos dividir 60 por 3. 20 a parte 1, o dobro é 40 na parte 2. Muito bem. E o 90? Vamos dividir 90 por 3. Dá 30. 30 é a parte 1, 60, que é o dobro, é a parte 2. Ótimo. Vamos dividir agora o 120 em 2 partes. Uma quantidade e a outra é o seu dobro. 120 dividido em 3 partes iguais, 40. 40 é a parte 1 e o dobro é 80. Ok. E a 300? Nossa, o 300 tá bem facinho também, né? 300 por 3 dá 100. A parte 1 é 100 e a parte 2 é o seu dobro, que é 200. Muito bem, viram como é fácil fazer divisões proporcionais usando essa ideia que a gente começou a trabalhar, colocando ali no nosso papel o nosso raciocínio, colocando ali, desenhando, né, a relação que existia entre a parte e o dobro dela? Então fica fácil. Por isso que a professora fala, coloca no papel o seu raciocínio, coloca a sua ideia, rabisca lá o seu papelzinho. E é esse papelzinho que vai te ajudar a resolver depois, porque você rabiscou as suas ideias. O que estava aqui foi pro papel, tá bom? Ok? Combinado? Ótimo! E tudo isso que nós aprendemos hoje foi o quê? Então vamos ver com a professora. Hoje nós dividimos quantidades em partes desiguais e proporcionais. E vimos que dividir em 2 partes desiguais, sendo uma o dobro da outra, é o mesmo que dividir em 3 partes iguais e separar uma de 2. Não foi isso que nós fizemos? Muito bem! Isso para a gente chegar ao nosso objetivo, que era determinar a partilha desigual e proporcional de quantidades em situações de divisão, utilizando termos como dobro, triplo, metade. No nosso caso de hoje, a gente ficou só no dobro, mas a mesma coisa a gente pode fazer com o triplo. Se a gente tiver que pegar e dividir uma quantidade pelo triplo dela, né, uma quantidade toda, dividindo, separando em 2 grupos, sendo que um grupo é o triplo do outro grupo, eu vou ter que dividir em 3 partes para o triplo, mais uma parte para essa que vai ficar sozinha, que são no total 4. Isso mesmo! Então, a mesma ideia a gente pode pregar também no triplo, no quádruplo, na metade, mesma coisa. Ok? Ótimo! Então a professora vai ficando por aqui. Parabéns pelo seu esforço, que é ele que te leva a aprender. A professora vai ver vocês lá na próxima aula. Um grande beijo e até lá! Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte? E antes da gente prosseguir com o nosso tema, vamos lembrar o que nós trabalhamos na aula anterior? Na aula passada nós conhecemos e trabalhamos a história do Mágico de Oz. Uma história conhecida, mas descobrimos que quem escreveu essa história foi Frank Baum em 1900. Puxa, que legal, não é mesmo? E a partir dessa história original, muitas outras produções cinematográficas foram realizadas, musicais, teatro. Uau, que legal! E a gente descobriu também que a história que vocês conhecem, que nós conhecemos, ela é a primeira de várias outras histórias que o Frank escreveu, certo? E depois que ele faleceu, outros escritores continuaram esse mundo de Oz. Feito? Lembraram aí? Tenho certeza que sim. Vamos dar mais uma
uma olhada na outra tela? E na aula passada, a gente aprendeu que os personagens principais aprenderam que durante o caminho possuem dentro de si o poder de atingir os seus sonhos. Olha que bonito, não é mesmo? E com a Amanda, que é aluna de teatro, nós aprendemos algumas dicas de como interpretar os personagens. Vocês conseguiram seguir essas dicas? E conseguiram gravar vídeos para mandar para a escola? Ai, tomara que sim! Feito? E hoje nós vamos continuar conhecendo artistas e obras artísticas. Quem será que nós vamos conhecer hoje? Gustavo e Otávio Pandolfo, os gêmeos. Portanto, o objetivo da aula é conhecer a trajetória e produções artísticas dos artistas Otávio Pandolfo e Gustavo Pandolfo, os gêmeos, para explorar os elementos constitutivos das artes visuais. Portanto, agora vamos conhecer a história deles? Então vamos lá, é a hora da história. Gustavo Pandolfo e Otávio Pandolfo, os gêmeos. Os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo nasceram no dia 29 de março de 1974 na cidade de São Paulo, onde passaram a infância e a adolescência no bairro do Cambuci. Os artistas conhecidos como os Gêmeos são uma dupla de inseparáveis e geniais artistas que nasceram idênticos, tanto na aparência quanto na criatividade. Com esse nome, trabalhando sempre unidos, conquistaram o mundo da arte com seus grafites, porque o estilo diferente de suas obras os tornaram os grafiteiros mais importantes e influentes de sua geração. Falando em grafiteiros, vocês lembram o que é grafite? Grafite é uma forma de expressão artística visual muito encontrada nas cidades. Os gêmeos acreditam que a arte vem da alma, do interior do artista, seja ele grafiteiro, músico, dançarino, pintor, escultor, desenhista ou ator. Vem da necessidade de se comunicar, entreter, transformar, criar e questionar. A arte para eles está intimamente relacionada com as sensações de cada artista, com o intuito de expressar as emoções, assim como as suas ideias sobre o mundo. O desenho sempre foi a paixão dos artistas. Quando eles ainda eram pequenos, costumavam desenhar juntos vários desenhos em uma única folha. Esses desenhos tinham muitos detalhes. Eles também gostavam de desenhar letras no caderno, sabiam disso? Treinavam várias formas de caligrafia com letras bem diferentes. Vamos dar uma olhadinha? Que legal, não é mesmo? O estilo artístico dos irmãos também é inspirado pelo hip hop, que é uma cultura de revolução, atitude, protesto, valores, crenças, jeito de ser e se expressar de um grupo de pessoas marcadas pela realidade das periferias urbanas e reivindicam melhorias de vida. E aqui vocês podem observar uma obra que faz referência ao movimento do hip hop. E olha só que legal! Essa obra que vocês estão vendo aí. Por meio de várias técnicas artísticas, os gêmeos criaram um universo imaginário. Vejam só! O Tritex. Um lugar mágico, dinâmico, lúdico e verdadeiro para se comunicarem com o público, na busca pela autenticidade e por uma linguagem própria, de onde surgem as ideias e visões artísticas.
Então, nesse universo imaginário, o Tritex, os artistas criaram personagens que os representavam. Por isso, desenvolveram técnicas e estilos para poderem concretizar todas as ideias e detalhes que queriam. Acredito nos encontros e experiências que a vida proporciona em seu ritmo natural e delicado. Suas obras são muito coloridas, mas o amarelo se destaca, sendo uma das cores mais utilizadas para eles. O amarelo representa a luz, a harmonia entre os dois irmãos. A infinidade de detalhes nos trabalhos define toda a vontade de contar nos mínimos detalhes de quem são e de onde vêm. Outra característica importante é o sombreamento e o volume. Olha só, a luz e a sombra são os elementos básicos para produzir o efeito de volume. São a base da tridimensionalidade no desenho e na pintura. Olha só, as estampas das roupas dos personagens que eles fazem com estêncil. Formam composições que vão desde o figurativo ao abstrato. Vamos dar uma olhadinha como que é essa técnica do estêncil que foi falado agora? Olha que bacana essa técnica, não é mesmo? E vocês lembram o que é obras figurativas e abstratas? Obras figurativas representam situações, objetos e lugares da nossa realidade. E abstratas muitas vezes são aquelas obras de arte que observamos e não conseguimos identificar bem o que está sendo representado. Olha só, as histórias e mensagens que aparecem então nos trabalhos dos gêmeos são realistas e lúdicas. Vale comentar também sobre a técnica de contorno nos desenhos. O contorno é a linha que define as formas nos desenhos. Os gêmeos criam os contornos com traços muito finos, utilizando um tom de vermelho bem escuro. E quando o assunto é sobre sucesso, os artistas preferem falar de reconhecimento. Acreditam que isso é fruto de muita persistência e trabalho, pois quando você faz algo de forma honesta e verdadeira, o reconhecimento uma hora aparece. E eles gostam muito de tudo que produzem. Dizem que é muito importante gostar do que faz, e dá para ver nesta foto, olha o sorriso que eles estão demonstrando aí. E agora, para terminar essa parte da história dos gêmeos, eu vou ler essa fala deles. Somos complementares, um completa do outro a todo momento, pois nosso processo criativo é tão natural para nós que é até difícil de explicar. Parece que existe um fio, vamos sempre estar conectados, mesmo quando estamos longe um do outro. É um vínculo eterno. Veja que lindo essa relação que eles têm entre eles. Olha só, e olha que bacana o que eles falaram ali. Eles fizeram sucesso primeiro lá no exterior, depois aqui no Brasil. Mas eles falam que esse reconhecimento vem do quê? Vem do esforço, da persistência, de estar ali lutando e acreditando na arte, acreditando no que eles querem passar e expressar através da arte. E agora, vamos conhecer mais algumas obras deles? Olhem só, isso que está aparecendo na tela lá para vocês. Vamos ver? Esse é um castelo. Opa, passou rapidinho. Esse é um castelo lá na Escócia, ó, inteiro pintado. Eles fizeram isso em 2007. Vamos ver o próximo? Olha o Boeing 737 da Gol, avião oficial da Seleção Brasileira de Futebol em 2014. Vejam que legal! Tem mais! Olha, essa é uma obra em Vancouver, lá no Canadá, em 2014 também. Vejam que bonito! E este é o Gigante de Boston, em 2012. É bem grandão essas pinturas que vocês estão vendo aí. Tem mais! Olha só, esse aqui é um mural também em Boston, dedicado ao hip hop.
2017. É uma parede bem grande. E ali eles estão pintando. E essa é uma pintura mural lá no Parque do Ibirapuera, 2010, em São Paulo. Veja quantas cores, quanto colorido, quanta expressão que eles estão passando aí. E esse é um pedacinho só de uma exposição, Ópera da Lua, em São Paulo, em 2014. Vejam que bacana a obra deles. E olha só, eu coloquei agora tudo nessa tela, várias juntas, são algumas. Tem muitas obras espalhadas pelo mundo todo. E sempre nesse mundo que eles querem passar para vocês, para nós. Vejam que bacana. Vamos continuar lá então? E eu coloquei ali uma palavra. Quem consegue ler o que será que está escrito? Inspiração. Olha só. Vocês lembram dessas aulas onde apareciam as bonecas e os bonecos? Observem ali um pouquinho. Lembram alguma coisa? Eu acho que sim. Eu vou colocar para vocês assistirem um pouquinho desses pedacinhos, desses trechos, dessas bonecas aqui nas nossas aulas de dança. Vamos lá? E aí vocês vão pensando o porquê dessa palavra inspiração, certo? Mão direita atrás, mão direita na frente, e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Todo movimento, baila, baila, baila. Todo movimento, pede movimento. Todo movimento, baila, baila, baila. Dançar é só me dar atenção. 1, 2, 3 e mi, do, pulo, mi, do, pa, pa, ai, ai. Oh, oh, lele, oh, lele, oh, lele, moriva, matasi. Olhem só! Conseguiram descobrir o porquê dessa palavra inspiração? Deixa eu contar para vocês. Olha só, o que significa então essa palavra inspiração e o porquê daquelas bonecas que eu mostrei agora para vocês de dança. Inspiração, o que significa? Ideia ou pensamento que surge de repente. É um momento mágico, assim, do artista, do professor, de quem está fazendo uma obra. E aí vem muita criatividade e imaginação. E essa criatividade e imaginação, essas inspirações, podem vir da natureza, das histórias, da vida cotidiana e qualquer outra experiência. No nosso caso aqui do Vem Aprender com a professora Milene, a nossa inspiração veio da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, buscando formas significativas de trazer o ensino para vocês e de uma forma dinâmica. Então nós pensamos nas bonecas, nos bonecos. Mas e aí, como fazer eles? Pensamos na cor e já veio o amarelo, laranjado, sabe, cores alegres? Porque a gente queria trabalhar com a fantasia, com a alegria. Aí a gente foi agora lá, Aí a gente foi lá conversar com uma artesã. O nome dela é Priscila. Contamos para ela todas as nossas ideias. E aí ela pegou o material, começou a confeccionar. E lá um belo dia, o cunhado dela, que é professor também, apareceu lá na casa dela e comentou: nossa, esse tecido amarelo, esses bonecos, lembra aqueles artistas grafiteiros, os Gêmeos. Ela, muito curiosa, foi ler sobre os Gêmeos e se inspirou na história deles, que vocês conheceram hoje, e fez para nós os bonecos e as bonecas de dança. Vejam que legal! E olha só, tem alguma semelhança? Ó, do lado tá a obra dos Gêmeos, ó, do ladinho aqui. E ali as nossas bonecas. Vejam bem, portanto, as nossas bonecas de dança foram inspiradas nas obras dos artistas Gustavo e Otávio Pandolfo, os Gêmeos. E importante é lembrar que inspiração não é cópia. Vocês se inspiram
inspira em alguém. Às vezes se inspira num professor, num artista, em alguém em especial. E se esqueceram, quer fazer o que aquela outra pessoa faz, mas não vai lá e vai fazer igual. Vai se inspirar e vai criar a sua identidade, a sua personalidade. E assim nasceram os nossos bonecos de dança. E essa inspiração não parou por aí, não. Olha só, a professora Milene um dia saiu fazer uma oficina de formação de professores da educação infantil lá na escola Professor Egder Zanoni. E adivinhe quem que ela levou? As bonecas. Vamos ver um pedacinho dessa oficina para os professores? Viram que legal que ficou? Essa inspiração continuou através de uma formação para professores da educação infantil. Com certeza as professoras viram tudo lá, ficaram animadas, inspiradas e estão trabalhando para frente na escola delas. Outras pessoas vão ver e assim cada um vai criando o seu jeito. E olha só, tudo para o bem, tudo para a educação. Vejam que bacana. E que tal agora que a gente já conheceu essa história inspiradora dos gêmeos? Já vimos quantas coisas foram feitas a partir dessa história? Que tal a gente praticar um pouquinho? Vamos lá? Então, crianças, agora nós vamos praticar. Vejam que legal. Lembra que vocês receberam lá na escola a folha de atividades? Então, vamos separar esse material lá para a gente poder trabalhar? Vamos lá? A folha, um caderno de desenho, lápis, borracha, régua, uns segundinhos para vocês separar. Conseguiram separar? Então vamos lá. Caso vocês não tenham lá o caderno, pode ser numa outra folha, pode ser no fundo também da folha que vocês receberam ou alguma outra, tá bom? Mas eu preciso que vocês façam o seguinte para que vocês possam aprender as técnicas hoje aqui da aula. Feito? Vamos olhar lá o que vocês têm que fazer? Então, os gêmeos, eles gostavam de desenhar letras, seguindo as orientações que eu darei aqui para vocês hoje. Nós vamos nos inspirar nesse tipo de criação para desenharmos nossos nomes. Então, para essa atividade, né, vai precisar do caderno de desenho, lápis, a borracha, lápis de cor ou outro material para pintura. Então, olha lá, tá lá o caderno de desenho. O que vocês vão fazer? Com a régua, vão fazer a margem. Feito a margem, vão registrar a atividade de arte, a unidade 2, a unidade 12, a aula 2. Na sequência, vão dividir ao meio uma linha reta e mais uma linha, dividindo essa folha em 4 pedacinhos, tá bom? Aí vão fazer uma linha em cada pedacinho. Embaixo dessa linha, vão fazer outra. Ó, tá vendo? Pequenininha assim, desse jeito, vocês vão saber o porquê. Para que a gente possa aprender a fazer o nosso nome, nós vamos treinar com a letra L, tá? Daí na sequência a gente vai fazer o nosso nome.
Aí eu vou ensinar um truquezinho para vocês assim, ó. Vão fazer lá a letra L fininha, depois com o lápis vão fazer o contorno dela assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Para ela ficar mais larguinha. Vai ficar ali mais ou menos 1 centímetro por aí. Depois vão pegar a borracha e vão apagar essa linha. Olha lá que linda que ela ficou. Aí vão fazer várias letras L's lá. Combinado? Então, 3 minutinhos para vocês fazerem essa parte. Se não der tempo nesses 3 minutos, não se preocupe. Feito? Vamos lá. Conseguiram fazer? Eu também fiz aqui, olha só como é que ficou o meu. Olha só, eu já fiz o meu aqui, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer lá? Para que a gente consiga utilizar e aprender uma das técnicas que os gêmeos utilizam nas obras deles, de contorno, de sombreamento, de volume, nós vamos treinar então na letra L. É importante a gente saber que para fazer esse efeito de sombreamento na letra ou em qualquer outro objeto, precisa de uma fonte de luz, tá? Até por sinal, da onde será que vem a luz? Olha só, se vocês observarem bem aqui na minha mão, ó, essa mão que está segurando o caderno, vocês estão vendo que está fazendo uma sombra lá, ó? Aqui, opa! Mostrando o lado errado ainda, ó. Tá vendo que tá fazendo uma sombra? Ó, até o lápis tá fazendo uma sombra. Por quê? Porque tem luz aqui em cima, certo? Tem luz, então, para poder fazer o sombreamento, fazer a técnica de volume, nós precisamos de uma fonte de luz no objeto. Aqui o objeto tá o lápis, a minha mão. E agora,
será que a gente já consegue fazer essa técnica aqui na nossa letra? Mas, puxa, professora, não está aparecendo sombra nenhuma aqui na nossa letra? Ah, eu vou explicar como que a gente vai fazer. Quem que já brincou no pátio, no quintal, com a sua sombra? Eu tenho certeza que já brincaram, não é mesmo? Que vem a fonte natural, que é o sol. Aqui onde nós estamos, na TV, a luz, a lâmpada. E a fonte natural, o sol. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar que aqui nesse cantinho tem um sol. Só que para ficar mais fácil, tanto para a professora quanto para vocês, nós vamos desenhar esse sol aqui no cantinho, ó, fazendo lá. Vamos desenhar o sol. Depois que vocês pegarem bem o jeito de fazer, aí nem vão precisar fazer mais. E aí o sol, ele vai projetar o quê? Luz, tá? Vai projetar luz. Aí nós vamos fazer essa técnica na nossa letra, porque por enquanto não tem sombra, não tem volume aqui na nossa letra, tá bom? Então ela está projetando. Como que vocês vão fazer? Vamos lá então? Vocês vão pegar um desses raiozinhos, vão seguindo comigo lá. Eu vou fazer um pouco mais forte aqui, para vocês enxergarem. Procurem não fazer muito forte, feito? Porque depois vocês podem apagar, daí não fica marcado o caderno de vocês lá. Então vamos lá? Vamos riscar. Vai passar lá por cima da letra de vocês. E vamos ver onde é que vai parar esse raio lá, ó. Onde vai bater. Ó, ele passou por cima da letra. Aqui ele não vai gerar sombra, tá bom? Ele, aonde bate, ó, ele projeta a sombra, tá? Então, ele bateu aqui nessa parte, pode fazer até mais escurinho. Tá vendo? Aqui ele vai projetar uma sombra. Como? O raio tá indo assim nessa direção. Então, vocês vão fazer no cantinho, aqui, ó, um risquinho, tá? Ele tá projetando lá. Aonde mais que vai parar esse raio? Ó, ele passa aqui por cima da letra. Olha só, ele vai bater aqui, ó. Aqui, então, tem uma outra, lado oposto, ele vai fazer a sombra. Tá vendo? Certo? Daí, vocês vão fazer assim, ó. Projetou aqui, na mesma direção do raio, vocês vão fazer um pontinho. Agora que vai o segredinho dessa linha embaixo, lembra? Ó, vocês vão lá nessa linha de baixo aqui, ó, fazer essa projeção de luz. Feito? Aí vocês vão juntar esses pontinhos, ó, ponto com ponto. Entendido? Conseguiram lá? E aí aqui também. Vamos fazer lá. Ponto com ponto. Eu vou virar aqui um pouquinho para a professora, depois eu viro de volta, senão eu vou fazer errado aqui para vocês, tá bom? É só para ficar mais retinho. Já viro lá para vocês, tá? Aí, agora eu vou virar de volta. Mas esse raio, será que não tá batendo em mais algum lugar? Vamos ver? Vamos seguir ele lá de novo? Ó, ele tá batendo aqui. Então, aqui vai ser uma outra projeção de sombra, que vai dando volume ao nosso desenho, à nossa letra. Olha só que legal. Aí, vocês pintam essa parte aqui, ó. Aqui eu tô fazendo com lápis primeiro e fica bacana, fica bonito só com o lápis de escrever. Depois vocês podem fazer com canetinha, fazer contorno, tá? Fazer com outra cor. Mas só com o lápis de escrever, ele já dá um visual bem bonito. Certo? Olha só. Opa! Se errar lá, vai e apaga com a borracha. Olha só. Olha como é que ficou. Então, tá vindo desse ângulo o sol. Mas e agora? A letra do lado. Nós vamos fazer o sol do outro ladinho. Então, a sombra vai ficar diferente, vai ficar do lado diferente. Então, vamos lá. Desenhou o sol, é um outro ângulo, tá? Desenhou o sol e agora vamos desenhar os raios lá. E vamos seguir o raio, vamos ver onde é que ele vai bater. Lembrando, algo muito importante.
a sombra vai ser sempre no lado oposto, tá? Então, bateu aqui, aqui não vai fazer sombra, tá? A luz passou por cima, vai fazer sombra desse lado de cá. Aí, olha a posição do raio de sol, olha lá. Então, aqui vai, deixa eu apagar aqui que passou demais. Vai ter um pontinho lá, certo? Combinado? E aonde será que vai bater mais? Olha lá, lá embaixo, ele bateu? Bateu. Então, aqui vai ter um outro som. Eu vou virar novamente para mim não fazer errado, ensinar errado vocês, tá bom? Aí, vocês vão fazendo lá de vocês, tá bom? Ó, o raio batendo, dei aqui a posição, tá? Aqui tá batendo também, então vai ter mais. Aqui a projeção. E aí, vocês ligam pontinho com pontinho. Olha lá os elementos das artes visuais o tempo todo, né? Ó, tá vendo? E depois vocês fazem a pintura. A largura dessa sombra, vocês escolhem, pode ser mais fininha, mais larguinha. O importante é que vocês tentem treinar e fazer da mesma largura. Ó, tá vendo que ficou em ângulos diferentes a nossa sombra? Olha só. Veja que bonito que fica um visual legal, né? Fica bem bonito. E agora, na de baixo, nós vamos fazer o solzinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar. Nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui. E aí, a mesma coisa. Faz os raios e segue ele, vê onde que ele vai bater. No lado oposto, vai fazer a sombra que vai dando volume à nossa letra. Tá? Essa técnica, ela vai funcionar em qualquer letra, tudo é treino. Aí, ó, o raio fez aqui, então, essa posição. Esse ângulo, bateu aqui, bateu também, ó. Se você seguir bem por cima, ó, bateu. Beleza? E agora vamos continuar. Será que ela vai bater mais? Vai, olha só como vai fazer bastante sombra aqui. Aqui um ponto, aqui outro pontinho. E sempre na posição do raio de sol lá, tá bom? E aí vai ligar esses pontinhos. Ó, já tô, meu treino já tá ficando melhor aqui. Já tô conseguindo fazer, ó, sem virar o caderno. Viram como tudo é treino? Que gostoso! E aí vão pintar. Olha a sombra e tá dando volume a nossa letra. Ó, pintou! E pintar. E agora vamos para uma última posição lá. Olha só, vejam como está ficando legal, 3 ângulos diferentes por enquanto. Vamos para a nossa última técnica lá? Vão fazendo devagar aí junto com a professora, tá bom? Ó, daí vão fazendo aqui no cantinho o nosso sol, o raio, agora já estão ficando craques. Passa lá o raio por cima da letra, vê aonde que bate, bateu aqui, lado oposto, vai fazer a nossa sombra e vai criar volume, ó, lado oposto. Segue a direção, bate mais em algum lugar, bate, faz um pontinho lá. Ó, daí junta, aqui eu já juntei antes. Junta pontinho com pontinho. Aqui eu tô fazendo sem a régua, tá bom? Utilizem a régua lá na casa de vocês. Se vocês estiverem com a mão firme, também podem fazer assim. Aonde será que ela bate mais? Ah, vai bater aqui? Vai. Então, vamos lá. Aqui eu vou virar de novo, tá bom? Pra mim não fazer errado. Aqui. Aí vai pintar. Aqui não vai ter sombra, tá? Porque a luz está passando por cima da letra. Sempre do lado oposto. Vai pintar. E essas 2 linhas que faz embaixo ajuda bastante para ficar com a mesma largura o sombreamento de vocês. Olha só. Ó como é que ficou. Opa. Opa, deixa eu virar aqui. Certo? Aqui às vezes o lápis não aparece, né? Mas ele ficou assim. Ó, assim aparece melhor. Certo? Ah, eu tenho certeza que o de vocês vai ficar bem legal. Daí, depois que vocês fazer toda essa parte, se quiserem deixar com o lápis, pode, mas senão vocês podem pegar lá, apaga, né? Vou fazer uma bem rapidinho aqui, ó. Apaga, por isso que é importante não fazer muito forte, né? Ó, apaga, bem bonitinho, aí pode pintar, certo?
Ó, vai pintar, bonita a sua letra. Aí, sim, você vai treinando com as outras letras, dá o mesmo visual, né? Tem outros jeitos de fazer sombreamento, pode fazer com letra cursiva também, tá? Sempre imaginando que precisa de uma fonte de luz. Aí lembram que os gêmeos, ó, eles faziam um contorno bem fininho? Lembram? Aqui eu não vou fazer tão fininho, tá? Mas eu vou fazer técnica contorno. Eles utilizavam o contorno ele dá forma, né? Ele dá um acabamento. Eu vou virar aqui para me fazer certinho, depois eu viro para vocês. Ó, ele faz a técnica do contorno. Eles utilizavam o vermelho bem escuro. Aqui eu tô utilizando o preto. Se vocês quiserem utilizar, sei lá, o verde escuro, fica legal também. Uma cor que complementa, né? E aqui eu vou fazer inteiro, ó, de preto. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Olha que bonito. E aí vocês podem pesquisar, tem na internet, tem vários tipos de letra. Se pesquisar lá tutorial de grafite, de letra de grafite, vai aparecer vários, certo? Olha só. Bacana? Que legal! Eu fiz mais alguns para vocês, ó, com o meu nome lá. Outra cor, outra forma de letra. Olha lá, ó. Veja, vocês podem ir inventando. Olha só que legal que fica. Pode ser outras palavras, pode ser colorido. Viram só? E na atividade de vocês foi uma sugestão de letra também. Olha que bacana. E vocês podem criar a de vocês. Olha só, e ali escrito grafite para vocês pintarem, né? Expressar as suas ideias através da pintura. E no verso da folha, se vocês quiserem fazer um desenho representando, expressando o sentimento de vocês, fiquem à vontade, se inspirem nessa história tão linda dos gêmeos, não é mesmo? E agora, será que a gente alcançou os objetivos da nossa aula? Vamos conferir? Conhecemos a trajetória e produções artísticas dos artistas Otávio Pandolfo e Gustavo Pandolfo, os gêmeos, para explorar os elementos constitutivos das artes visuais? Sim, muito bem, usamos a régua, lembramos ali, conhecemos um pouquinho sobre sombreamento, sobre volume, ponto, linha, e assim a gente foi criando. E agora daqui para frente que vocês se inspirem e façam as obras de vocês, se expressem através dessa atividade e depois na sequência levem para a escola de vocês, combinado? E para encerrar a nossa frase: a arte é a mais bela expressão da humanidade. Um beijo, se cuidem, fiquem bem. Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, em nossa aula do Vem Aprender, teremos participações muito especiais. Os vencedores do concurso cultural do aniversário da cidade, o concurso cultural de desenhos, frases e poesias da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, que tem como objetivo fomentar a leitura, a escrita, assim como incentivar as práticas de cidadania e amor pela nossa cidade, oportunizando assim o reconhecimento de talentos da Rede Municipal de Ensino, onde participaram alunos, serventes, merendeiras, auxiliares de merendeiras e escriturários das unidades escolares, escolas e CMEIs. Foram premiados os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria: desenho, frase e poema, das escolas e CMEIs, e serventes, auxiliares de merenda, merendeiras e escriturários na categoria poema, conforme tudo que foi anunciado no edital. E aí, vamos conhecer os vencedores? E agora nós teremos os premiados dos poemas do 4º ano. E aí, vamos conhecer o nosso terceiro lugar, que é a Isadora Vitória Alves Machado Rosa. Ela é da escola Ernesto Guimarães Vilela. Olha lá a fotinho da Isadora.
Muito linda, a Isadora tirou o 3º lugar. E aí, vamos ouvir o poema na voz da própria Isadora? Ponta Grossa. Ponta Grossa é o melhor lugar, onde você pode ficar. Você vai perceber que aqui tudo pode se fazer. A princesa dos Campos Gerais, toda essa beleza nos traz. Alegria e harmonia, tudo em uma só melodia. Um lugar tão lindo, cheio de magia. Tantas lagoas e lugares especiais. Estação Arte e Rio Verde são lugares tão legais. Caminho dos Tropeiros, a melhor do mundo inteiro. A cidade do coração, traz uma forte emoção. Mas uma parte tão bela, com certeza é Vila Velha. Com arenitos, rios e lagoas. Impressionam as pessoas. Meu lugar favorito, tão belo e tão bonito. A cidade mais bela, nenhuma é tão linda quanto ela. Agora, o nosso 2º lugar na categoria Poema, 4º ano, é o Nicolas Emanuel, versão Barros. Ele é lá da escola Amadeu Pupi. Olha lá o Nicolas, todo animado. O Nicolas tirou o 2º lugar na categoria Poema. Vamos ouvir agora o poema do Nicolas e ver o próprio Nicolas lendo. Turistando em Ponta Grossa. Minha cidade é incrível e tem muitas maravilhas. Se quiser descansar ou passear, passe lá no Lago de Olarias. Se você é aventureiro, gosta de tomar sol e fazer uma marquinha, esse lugar é pra você, lá na Cachoeira da Mariquinha. Caso esteja procurando aquele lugar para relaxar com a comadre, aqui tem o lugar ideal, lá no Buraco do Padre. Enfim, a cidade princesina tem uma riqueza muito bela. Pessoas vêm de toda parte para conhecer a Vila Velha. E você, conhece? E o 1º lugar ficou com Ana Luísa Gomes, da escola Eurico Batista Rosas. Olha lá a fotinho da Ana Luísa, toda sorridente. E aí, vamos conhecer o poema que ganhou o 1º lugar na categoria do 4º ano? Vamos ouvir a Ana declamando seu poema? Ponta Grossa, cidade querida, lugar de gente amiga, terra cheia de riqueza, é chamada de princesa. A história lendária nos conta como Ponta Grossa ficou pronta. As pombinhas que no alto monte pousaram, como homenagem na bandeira ficaram, e naquele lugar escolhido a catedral fundaram. E a partir de então a cidade cresceu de montão. Dos tropeiros a história ficou, e a cidade se transformou. Camponesa já não é mais, é a princesa dos Campos Gerais. Muito obrigada. Agora nós vamos conhecer os premiados do 5º ano na categoria Poemas. Vamos lá? No 3º lugar nós temos o Henrique Borges Moreira, que é lá da escola Coronel Cláudio. E aí, vamos conhecer o poema do Henrique? Ponta Grossa, terra querida onde eu nasci, tenho muito orgulho em morar aqui. Com suas belas cachoeiras para nos refrescar, embaixo de suas árvores descansar. As 2 pombas brancas fizeram parte da nossa história. Onde elas pousaram, ergueu-se a nossa catedral, que não tem igual. Cidade conhecida como Princesa dos Campos Gerais. Ponta Grossa tem lugares legais. Vila Velha, Cachoeira da Mariquinha, Buraco do Padre é muito mais. Ponta Grossa não tem mares, mas tem rios especiais. Pitangui, Rio Verde e Tibagi. São lugares para pescar e curtir. E agora, o 2º lugar. Tarararã. O 2º lugar ficou com a Rebeca Giovana Ferreira Gonçalves, que é lá da escola Felício Francischini. Olha lá, Rebeca! Vamos ouvir agora a Rebeca lendo o seu poema. Ponta Grossa. Aqui temos riquezas e belezas naturais. Essa cidade é Ponta Grossa, a princesa dos Campos Gerais. É a 4ª mais populosa do Paraná, com 2 estações, arte e saudade. A beleza de Ponta Grossa deixa linda essa cidade.
Quem já viu nossas belezas ficou impressionado. Com Vila Velha, Buraco do Padre, fico até emocionado. Com a beleza de Ponta Grossa, quem vive aqui é sossegado. Obrigada. E em primeiríssimo lugar, em primeiro lugar, nós temos o Augusto Machado, que é lá da Escola Frei Elias. Será que o Augusto veio declamar o seu poema? Vamos ouvir o Augusto? Pontagrossense de paixão. Na minha terra tem pinheiros, onde descansavam os tropeiros. Aqui engordava a boiada, antes de partir para Sorocaba. De ferrovias e trilhos, a uma grande cidade. Da Catedral de Santana, à Estação Saudade. O futebol que tem, nosso querido operário ferroviário. Mas não podemos esquecer também que somos um centro universitário. E para terminar este poema, vou falar tudo e mais. Eu amo esta cidade, que fica nos Campos Gerais. Obrigada. E estes foram os premiados do 5º ano na categoria Poemas. Gostaram? Eu também adorei! E agora vamos bater muitas palmas para eles, que eles merecem, né? Levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a Prof. Liz e até a próxima!